Quando nós olhamos alguém que tem sucesso em alguma coisa que faz, uma pessoa vitoriosa, a gente logo pensa, essa pessoa nasceu para fazer isso, caramba, tudo que ela faz dá certo, isso é competência pura, não é verdade? Agora, qual que é o segredo das pessoas que conseguem ser fora de série fazendo alguma coisa? Eu não estou falando só de ser famoso não e conseguir sucesso, conquistas pessoais. Quando alguém se propõe a fazer alguma coisa bem feita e essa pessoa é querida e popular pelos amigos, qual que é o segredo dela? É o que nós vamos ver nesse vídeo, então vem comigo. Oi, tudo bem com você? Esse é o canal Viver de Convencer. Faça agora a sua inscrição, já deixa o seu like que você vai estar me ajudando muito na divulgação e no crescimento desse canal. Obrigado aí pela sua ajuda, vamos direto para o vídeo. Conseguir fazer dar certo qualquer coisa, ser um rei Midas da vida, o que quer que seja, não é uma coisa fácil, porque dificilmente a gente consegue ser bom em tudo. Aliás, muito pelo contrário, todos nós temos um ou muitos pontos fracos, não é verdade? Mas é que tem pessoas que transbordam confiança, são muito acima da média e quando elas se propõem a fazer alguma coisa, seja falar em público com os amigos, um campeonato de artes marciais, uma conquista amorosa, elas realmente mandam muito bem. E tem essas situações em que o cara precisa ter muita autoconfiança para estar bem. Imagina um lutador de MMA, por exemplo. Ele vai enfrentar aqueles adversários gigantes. O cara tem que ter uma baita coragem para enfrentar e não ter medo. Apesar também de que essas pessoas se preparam demais e elas sabem do que estão fazendo. E preparação é um assunto que eu vou voltar daqui a pouco, mas antes, todo mundo já deve ter vivido um desses momentos de autoconfiança, não precisa ser nada de outro mundo, mas eu garanto que você já deve ter passado por uma situação, ter feito uma prova difícil, por exemplo, e você teve aquele mesmo sentimento de autoconfiança, de estar realmente preparado, como se você fosse indestrutível e nada fosse te segurar. O Jordan B. Peterson é um grande pensador e ele conta em um dos capítulos do livro 12 Regras para a Vida, a luta das lagostas. As lagostas, elas lutam como leões para ver quem que é que vai ficar com a fêmea. E quando esses bichos lutam, o resultado na maioria das vezes é a vitória de quem produzir mais de serotonina, que é um neurônio que provoca esse sentimento de poder. E tem pessoas que tomam remédios como o Prozac, que ele é mais conhecido e indicado principalmente para quem tem problemas de depressão. Tá bom, Djalma, o que isso tem a ver? É que essa droga fornece doses de serotonina, que é para a pessoa se animar e de alguma forma, ainda que seja artificial, ela se estimule. O que significa dizer que quem produzir mais serotonina em condições de pé de igualdade, lagostas, leões ou lutadores profissionais, provavelmente ganharão suas batalhas em cima de quem produzir menos. Agora olha só que interessante. Se dois lutadores, por acaso eles já se enfrentaram antes, e o lutador 1, ele já ganhou uma vez do lutador 2. Então, se eles se enfrentarem novamente, a chance de o lutador 1 ganhar de novo desse lutador 2 é gigante. Porque ele está muito mais confiante, já venceu uma vez, o outro pelo contrário, ele já perdeu e ficaria com mais medo, ele está mais receoso. Esse 2, ele produziria muito mais cortisol, que é o hormônio do estresse, o que para o corpo funciona como um botão de pânico. Uma vez que você esteja nesse estado, sua confiança e a tua autoestima, elas caem violentamente, fazendo com que você tenha uma chance muito maior de perder. Voltando agora a falar um pouquinho mais sobre preparação. Sim, é óbvio que é fundamental para você fazer qualquer coisa que você se prepare. Vou repetir, vamos lá. A preparação, ela é fundamental para fazer qualquer coisa. Seja falar com uma garota, numa paquera, jogar uma partida de xadrez ou falar para mais de 2.000 pessoas em um auditório. Claro, quando você se prepara, você sabe o que você está fazendo. E quando você sabe o que você está fazendo, você fala muito melhor. E aí você produz menos cortisol. Nessas condições o estresse desaparece. Veja bem, não é uma questão de arrogância ou de prepotência. Dá uma olhada no Kobe Bryant, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Olha o que ele fala sobre isso. Right, so if you're obsessively training 2-3 hours every single day, over a year, over 2 years, you make quantum. É exatamente o que aconteceu na história de Davi e Golias,
Não se sabe o que o Golias sentiu quando ele viu um menino franzino na frente dele, mas com certeza não deve ter sido medo. Do outro lado, se o Davi ele ficasse apavorado com o tamanho do filisteu, de mais de 2,90 metros de altura, ele não conseguiria fazer o que ele fez. Qual o sentimento, quais as perguntas que a gente precisa se fazer? O que precisa ser feito? Quem que é o gigante que eu tenho que derrubar? Qual o tamanho do teu desafio? Essas pessoas como Davi, o Anderson Silva, o Michael Jordan e tantos outros sabiam colocar os seus corpos em um estágio muito acima do normal, onde não existe aí a possibilidade de perder ou de errar, só a vitória conta. Mesmo perdendo, esses caras eles caem de alguma forma de pé. E quando a gente fala em se sair bem e chamar a atenção das pessoas que estão ao nosso redor, fundamentalmente nós estamos falando de como a gente é percebido através daquilo que a gente faz. Como que o seu corpo se comporta, o seu jeito de andar e de falar, o seu estado emocional, ele vai determinar a tua autoconfiança. Será que diante de situações de desconforto, será que a gente vai agir como o príncipe Paris da história da Ilíada? Se você for pegar aí o exemplo dessa história, seria melhor você se espelhar no extraordinário Aquiles, o líder dos gregos, que era muito mais temido por seus inimigos, ou até mesmo de Ulisses, que ele era obstinado em entrar em Troia. Outra coisa muito importante de se dizer é que o meio em que a gente convive impacta também demais nesse resultado de confiança e empoderamento. Águias, elas não voam com galinhas. Também por isso, estar cercado de pessoas que te apoiem para que você se sinta mais confiante e forte é fundamental. Agora a gente chegou num ponto importante. Quando nós olhamos para alguém que se encaixa dentro desse modelo de autoconfiança, sucesso profissional, alta performance, é muito comum a gente achar que essa pessoa venceu sozinha, contra tudo, contra todos. Só que com isso a gente despreza as vantagens ocultas e as oportunidades que permitiram inclusive que essa pessoa ela tenha chegado tão longe. Nos Estados Unidos e no Canadá, por exemplo, são países comuns onde os pais eles investem nos filhos em alguma habilidade em que o filho tenha facilidade, principalmente se isso for esportes. E uma mentalidade confiante também se molda com pessoas que comungam das mesmas ideias. Assim também se fortalece a confiança. A conclusão é que quanto mais as pessoas conseguirem vitórias ao longo de uma jornada, muito mais chances elas vão ter de continuar vencendo. A autoconfiança, nesse caso, vai falar muito mais alto. Tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito, no livro de Mateus 25, 29, que diz o seguinte: porque a todo aquele que tem será dado e terá em abundância, mas aquele que não tem, até mesmo o que ele tem lhe será tirado. E a boa notícia é que nenhuma realidade ela é permanente. Pelo contrário, nós podemos mudar. Os exemplos faltam aqui mesmo no canal. Você recebe hacks para você poder continuar evoluindo e se sentir muito mais confiante e melhorar os teus resultados no teu trabalho, com os teus amigos e a sua família. Faça a sua inscrição agora mesmo, porque aí você consegue pegar uma sequência bacana de explicações. Daí vai ficar muito mais fácil de entender um conceito como um todo. Uma ideia complementa a outra. Já deixa o seu joinha, que você vai ajudar bastante o nosso canal e principalmente a divulgação desse conteúdo. Te vejo no nosso próximo vídeo. Um grande abraço para você.